paz do Senhor. Gostaria de meditar neste dia sobre o capítulo 21 de João, do versículo 15 até o versículo 19. Nós encontramos nesta passagem o reencontro de Pedro com Jesus, e que foi um momento marcante na história da igreja, na história de Pedro e na história dos demais discípulos. A história de Pedro havia passado por uma situação muito difícil. A vida de Pedro tinha sofrido uma reviravolta muito grande. Aquele homem cheio de confiança, de autoconfiança, aquele homem que havia dito que jamais negaria Jesus, que por 3 vezes o havia negado, agora se reencontrava com Jesus. E este fato, irmãos, é um fato tão marcante, tão maravilhoso para nós, tão maravilhoso para a igreja, que vale a pena refletir, que vale a pena meditar nele. Naquele momento ali, acontecem algumas coisas importantes. Primeiro é que Jesus havia dito para Maria Madalena que ela deveria transmitir um recado para os discípulos e também para Pedro. Ele fez questão de citar também para Pedro que eles deveriam encontrar-se com ele na Galileia. E quando eles chegam ali, depois daquela refeição, Jesus agora aborda Pedro e pergunta a Pedro por 3 vezes se ele o amava. Bem, aquilo ali nos leva a meditar as seguintes questões. A primeira é a reinserção de Pedro à comunidade. Certamente Pedro se sentia alijado, se sentia fora da comunidade. Pedro já se sentia como alguém que não tinha mais direito a contato com Jesus, talvez nem com aquela comunidade. Jesus agora reinsere Pedro nessa comunidade, perdoa. A segunda questão é justamente a questão do perdão. Quando Jesus aborda Pedro, conversa com Pedro, Jesus demonstra toda a sua misericórdia e perdão. Ele perdoa Pedro. Ele diz para Pedro que não existe nada entre eles, que o perdão era algo que fazia parte da natureza de Jesus, mas que deveria fazer parte também da vida de Pedro. E essa é a terceira questão. Jesus agora estava chamando Pedro para uma responsabilidade, a responsabilidade de pastorear, a responsabilidade de cuidar da igreja, a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Porém, no meio dessas palavras de Jesus, está claramente está inserido ali algo muito forte, que é a questão de que, assim como Pedro havia traído Jesus, havia negado Jesus, Pedro também, certamente, passaria por situações como estas. Pedro também, ao pastorear ovelhas, ele iria sofrer traições. Por isso que Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro, por 3 vezes, fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou assim: então pastoreia as minhas ovelhas. Certamente, Pedro iria passar por situações, por momentos difíceis, como ele passou como Jesus, como ele fez Jesus passar. A traição é algo que marca, a traição é algo que fere, a traição é algo que separa relacionamentos. Mas Jesus não estava se separando de Pedro, ele estava mostrando para Pedro que situações como aquela se repetiriam. E assim acontece conosco também, no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional e também na comunidade de fé onde nós vivemos. Nós certamente enfrentaremos momentos difíceis, mas como Jesus, precisamos aprender a superá-los, perdoar e continuar avante. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.